Boa noite! Estamos ao vivo, mais uma quarta-feira, às 8h30 aqui em Barueri, em qualquer lugar do Brasil, espero que também seja 8h30. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nossa live de quarta-feira. Obrigado pela presença de todos. Eu vou começar aqui com duas historinhas, né? Primeiro eu vou falar uma historinha particular minha. Na verdade não é uma historinha, é mais uma curiosidade. Porque as pessoas costumam dizer, meus amigos e tal, que eu sou um saco sem fundo. Né? Essa expressão não sei se é conhecida por todos, mas isso quer dizer, pelo menos na nossa relação, nossa intimidade, que quer dizer que a pessoa come sem fim, né? O saco de comida dela não tem fim, ela vai botando para dentro infinitamente. Esse cara sou eu, né? No meio da roda da galera, esse cara sou eu, o cara que come até ver terminar o último pedacinho das coisas ali. Eu tenho uma boa justificativa para isso, mas talvez meus amigos discordem um pouco. É que eu gosto de comer. Eu tenho apetite para comer, não importa o que esteja sendo servido ali, eu como com vontade, eu como com prazer, eu gosto desse momento, né, de refeição ali, e eu não consigo deixar meu prato vazio, isso é fato. Se alguém me servir, né, geralmente quando eu vou na casa da minha mãe ou de algum outro familiar, tal, eles que servem o prato, né? Eles põem lá, quer fazer uma graça, deixa que eu sirvo você, tal. E sempre é bem mais do que eu tô acostumado a comer durante o dia. E aí eu como tudo. Fato é, eu como tudo e ainda quero mais. E eu sempre tenho um estômago para o salgado, né, para refeição salgada, e um estômago para sobremesa. Não importa o que eu comer de salgado, depois eu vou comer uma sobremesa, sim, e com bastante vontade. Esse sou eu, era só para vocês entenderem. E boa noite a todos quem entrou aí. Alguém riu aí, a dona Neia Alves colocou eu também, kkk. Eu também, o saco sem fundo? Eba, que beleza. Boa noite, Demétrios, sejam todos bem-vindos aí. E outra coisinha que eu queria contar para vocês para dar esse aquecimento da live é com relação a um filme. É um filme que é um desenho, na verdade, uma animação dessas aí que é famosa, pelo menos eu acredito que seja, que é o Ratatouille. Nossa, falei direito, sei lá, Ratatouille, é uma comida francesa aí. É um desenho da Disney, né, que é sobre um ratinho, e é na França que acontece, e esse ratinho ele gosta de cozinhar, ele gosta de sabores, de fazer combinações, ele é muito bom nisso. E na maioria das vezes ele até tenta, tem até uma cena legalzinha, que quando ele encontra um dos irmãos dele, ele quer tentar passar essa experiência pra ele, ele fala, come isso daqui pra você ver, ó. Aí ele come de uma vez e fala, não, calma, peraí, experimenta, sente esse sabor. Aí o ratinho vai, aí começa a aparecer umas luzinhas na cabeça, aí ele fala, agora junta com esse outro sabor. E aí ele vai começando a comer, e aí começa, aí ele pega e fala, não, deixa eu comer que eu tô com pressa. E aí ele come de uma vez, que é diferente do que o Ratatouille, que é o Remy, é o nome do ratinho, é diferente da experiência que ele tem. Ele, quando ele começa a comer, começa a pipocar luzinhas, corzinhas, movimentos na cabeça dele, ele vai unindo esses sabores porque ele gosta de comer, é uma coisa que ele faz por prazer. E aí eu vou entrar num outro conceito aqui, que pra mim tem a ver com esse filme e tem tudo a ver com a alimentação dos nossos cães e nossa também, mas vamos falar dos cães, que é o mindfulness. Né? Você é um conceito que você usa para a vida, como uma condição, né, de vida, que é você estar sempre 100% naquilo que você está fazendo. E aí vai para todas as coisas que você faz na vida. Se você faz uma atividade física, você precisa estar 100% naquela atividade física. Você precisa pensar qual é o músculo que está sendo trabalhado naquele momento, tal. E a mesma coisa acontece para a alimentação. Quando você se alimenta de uma forma meio automática e mecânica por uma rotina do dia, você vai, assiste uma televisão enquanto está comendo, ou você fica batendo um papo enquanto você está comendo, o que é muito normal na vida da maioria das pessoas, inclusive na minha, em alguns momentos, eu também me alimento dessa forma, batendo um papo com alguém, assistindo alguma coisa, mas aí você não aproveita 100% do que aquela alimentação pode te oferecer e te nutrir. Porque você não está pensando nela, você não está 100% de mindfulness nela. Então é bem interessante a gente ter em mente, e você que não tem um cão ainda, vamos falar de cães, por incrível que pareça, vamos falar de cães, é legal que você tenha isso em mente, que a alimentação do seu cão, ela precisa ser com mindfulness. Ou
seu cão tem que estar 100% ligado, 100% atento, 100% querendo, 100% envolvido naquele momento de alimentação. E tem várias coisas que podem impedir ou evitar que o seu cão tenha esse mindfulness. E é isso que a gente vai conversar aqui na live durante esse tempinho que a gente está junto aqui. Obrigado por estarem junto comigo. E nós começamos a nossa live desse jeito aí, com esses conceitos, essas historinhas, esse filmezinho referência para quem quiser depois assistir e ver como é que o Remy cuida da alimentação dele, como é que ele imagina a comida. Boa noite a todos então que chegaram. Vamos começar aqui, ó, bonitinho. Eu já vou começar, como eu gosto de dizer, pode ser meio agressivo, mas é com os dois pés, pá, no peito, chegando dando uma voadora em todo mundo aí, inclusive em mim também. Que é o quê? A alimentação do nosso cão, ela não pode nunca ficar exposta. E aí você pode pensar agora, poxa, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando você põe alimentação para o seu cão, não é para você virar as costas e deixar lá e não saber se o seu cão comeu, e quando ele comeu, e quanto ele comeu. E essa ração, a partir do momento que você coloca ela no pote, e aí vou falar só da ração, tá? Porque acho que é uma condição que às vezes as pessoas não ficam atentas a isso. Quando é um outro tipo de alimentação, acho que fica um pouco mais fácil de entender, mas a alimentação, a ração seca, a partir do momento que ela sai da embalagem dela original, né, que você coloca no pote, ela já começa a estragar. Eu vou falar estragar para que a gente entenda qual é o processo que começa a acontecer com ela. Ela perde a crocância, vamos dizer assim, se tiver, né? Esse frescor, é como uma bolacha, um biscoito fora do pacote, também já começa a ficar meio insonso, né? Aquela coisa mais murcha, né? Se pode usar esse termo. E ela começa a perder os nutrientes dele, as propriedades, as características dela. Ela passa a deixar de ser mais palatável para o seu cão. Uma coisa que ele goste, né? Que seja saborosa de comer. Nossa, eu babei aqui, eu não sei porque falando de comida, encheu minha boca aqui de água. Só de eu falar em comida. Então, você deixar exposta a ração do seu cãozinho, ela já vai ficar ruim. Ela já vai começar a estragar. E se o seu cão for até ali e comer um pouquinho, ou começar a comer e sair dali, essa ração tá pior ainda, porque ele já deixou saliva dele ali, já começou mais rapidamente a estragar ou a digerir fora do corpo essa ração, porque essa é a função da saliva, né? Auxiliar na digestão, né? Na quebra de moléculas e tal. E vai começar a acontecer isso no potinho do seu cão. Se ele foi lá, botou a boca, saiu, daqui a 10, 15 minutos ele voltou para comer, essa ração já não está tão adequada ou não vai suprir as necessidades que ele tem de nutrição ou o que a ração oferece no pote, né? No pote não, na embalagem, o que está escrito que ela oferece já não vai mais ser a realidade. Então não pode deixar exposta de forma alguma. Se algum dia você pensou em fazer isso com o seu cão, ou você está pensando em fazer, ou você faz hoje isso, é melhor você já parar agora e nunca mais deixar a ração no potinho lá um tempo. Isso não quer dizer que você não possa dar a ração no potinho. Você pode dar ração no potinho, mas precisa ser supervisionado. Se o seu cão não comer ou não se interessar por ela naquele momento, essa ração precisa ser tirada. Isso eu estou falando só de estragar a ração, né? Da ração ficar pior. Mas também tem a questão de atrair outros insetos, outros animais, outros bichos que vão piorar ainda a qualidade daquela ração, mesmo que o seu cão viva dentro de casa, onde você acha que não tem acesso de ratos e baratas, que provavelmente não tem, mas tem moscas, tem mosquitinhos que você não vê, né? Que a gente não presta muita atenção. São animais que vão ali naquela ração e já vão começar a estragar, inclusive podem transmitir uma doença para o seu cão só pelo fato daquela ração estar exposta, sem ninguém estar cuidando e sem ninguém estar comendo aquilo. Então, se você pensa em deixar exposto, esqueça isso, não tenha mais essa ideia na sua cabeça de colocar comidinha para o seu cão e deixar lá para quando ele quiser comer. Qual que é a importância disso? Deixa eu tomar uma água e lembrar o que eu ia falar porque eu esqueci. Bom, acho que era isso, ficou claro. Eu esqueci mesmo qual era a finalização da história, se não ficou claro, perguntem, porque realmente eu esqueci qualquer último detalhezinho que eu ia falar para vocês. Beleza, vamos lá. Aí eu fiz as tradicionais
perguntinhas de enquetezinhas, né, no Instagram para que vocês pudessem participar também para poder a gente saber como é que a gente pensa, né, ver como é que as pessoas encaram as situações. E uma das coisas, a primeira que eu coloquei foi, eu não vou mais mostrar aqui porque além de não aparecer direito, aparece invertido para vocês, né? Mas foi quantas vezes o seu cão vai se alimentar no dia, né? Que ideia você tem de alimentação para o seu cão? Quantas vezes você vai dar isso para ele? E as opções que eu tinha colocado aqui foram uma vez no dia, 2, 3 ou quantas vezes ele quiser. A maior parte das pessoas colocou 2, né? Que acho que imagina como amanhã e noite, ou tarde e noite, ou manhã e tarde. E depois a maioria colocou 2, depois uma galerinha colocou quantas vezes ele quiser. Foi o que colocaram mais aqui. Ninguém colocou uma vez no dia, e 3 foram poucas pessoas também que colocaram de quantas vezes o seu cãozinho vai comer. E aí a gente cai nessa mesma situação de oferecer e não deixar exposta a sua ração, a ração do seu cão. Se você tem disponibilidade, tem tempo para poder oferecer a ração para o seu cão mais vezes, é o ideal. Então quem colocou 3 vezes aqui, que era a maior quantidade que eu pus aqui, é o mais ideal mesmo, é você conseguir oferecer 3, quiçá até 4 vezes para o seu cão, fazendo toda aquela sequência de alimentação que é normal para nós. Um cafezinho da manhã, um almoço, um lanchinho da tarde e um jantar. Esse seria o formato mais ideal, mas que não é tão realidade das pessoas, porque a maioria tem outras coisas para fazer, às vezes até fica fora. Só que é isso que acontece. Lembrei o que ia falar naquela hora. Que você pode estar pensando, mas como é que eu faço? Se eu vou sair de casa e deixar o meu cão o dia inteiro sozinho, como que eu não vou deixar a ração exposta? E pior, como que eu vou atender essas necessidades de mais de uma vez? Ou, como colocaram aqui, quantas vezes ele quiser? Que eu imagino que é isso o que passa na cabeça quando você enche o pote do seu cão e deixa lá. Você acha que ele vai comer quantas vezes ele quiser, ou quando ele estiver com fome, e aí você acaba deixando e cai nessa armadilha aí de ter que deixar a comida porque você acha que ele vai ter fome em algum momento e você não vai estar lá para dar essa comida para ele, e aí você deixa exposta e cai no erro e na armadilha de deixar a ração dele exposta e pode até inclusive trazer uma doença para o seu cão pelo simples fato de você ter deixado exposta essa ração ali. Então o ideal é que tenha horários de alimentação mesmo, o seu cão. Ele, na maioria das vezes, se puder, junto com você até, você servir ele e se servir, para que vocês tenham esse momento junto ali, aproveitando a alimentação e fazendo uma interação entre vocês, né? Para que ele participe desse momento da família. Esse é sempre o mais ideal. Então, você conseguir fazer pelo menos uma dessa forma, perfeito. Eu acredito que você consegue, a maioria das pessoas consegue fazer uma de manhã e uma à noite. Pelo menos, né? Quando vai sair de manhã para as pessoas que saem e quando você volta à noite. Então só aí você já supre as necessidades alimentares do seu cão. Não é o mais ideal, lógico, porque por causa do espaço, né? A janela que vai ter aí de não alimentação do seu cão. Então você dá de manhã e dá à noite é uma solução, desde que você atenda alguns critérios que eu vou falar aqui ainda na nossa live, na nossa conversa. Mas o ideal é que se você não fica o dia inteiro em casa, você chame alguém para à tarde vir dar esse almoço para o seu cão. Então fazer as 3 refeições. Por isso que eu coloquei a 3 como o mais normal que as pessoas podem fazer e é super indicado. Você fazer um de manhã com você, né, onde você está ali presente. Você pedir para alguém vir e trazer essa alimentação e oferecer essa alimentação para o seu cão durante a tarde. E à noite, quando você chegar, você oferece novamente e participa novamente dessa alimentação com o seu cão. Então nunca é o ideal você deixar para que ele coma quantas vezes ele quiser, porque você vai cair nessa questão de deixar a ração lá exposta para ele e decorrer em todos aqueles problemas que eu falei agora no comecinho, que eu meti o pé no peito de todo mundo aí. Não de todo mundo, mas de quem pensava de outra forma. Continuando aqui. Acho que eu não vou falar disso não. Vou falar assim, que é do petisquinho também, que eu coloquei. Acho que é uma coisa que entra muito com relação à alimentação, é você pensar no petisco, né? Todo mundo fala de petisco para cães. Ah, dá um petisco, vou dar um petisquinho, vou comprar esse mimo, né? Vou comprar esse petisquinho aqui pro meu cão. E aí eu fiz a perguntinha, se as pessoas achavam que o petisco, ele atrapalhava a alimentação do cão. A maioria das pessoas colocou que sim,
que achava que o petisco atrapalha a alimentação, mas bastante gente também colocou que acha que não atrapalha. E a realidade é, desde que o seu cão esteja se alimentando corretamente, ou seja, você coloca a quantidade para ele comer ali de manhã ou no horário que você escolheu para fazer a alimentação, ele vai e come aquela alimentação toda, ou pelo menos grande parte dela, e aí você elimina o que sobrar, né? Nunca guarda, porque já começou a estragar. E se ele está fazendo essas refeições direitinho, está se alimentando bem, toda hora que você põe para ele se alimentar, ele come a quantidade ideal para ele, não tem problema nenhum, não vai atrapalhar a alimentação ele comer petiscos durante o dia. Essa é a realidade, não vai atrapalhar a alimentação, porque o seu cão já desenvolveu um apetite bom. Então, a hora que é igual o meu, né? A hora que põe a alimentação ali, eu vou lá e como. Porém, os petiscos, eles têm propriedades nutricionais muito diferentes da ração ideal do seu cão e do que ele está acostumado a comer. Na maioria das vezes, inclusive, elas têm mais proteína, ou seja, elas são mais carregadas de nutrientes do que a própria alimentação do cão. E isso pode ser um grande problema para o seu cão. Você dar demais petisco para o seu cão, aleatoriamente, dar todo dia em grandes quantidades, pode fazer com que a digestão dele seja muito ruim, pode levar a uma coprofagia, que é o cão comer o próprio cocô, porque a maior parte das proteínas e dos nutrientes que seu cão consegue digerir vão embora porque ele se supernutriu, ele colocou muito nutriente para dentro. Ele não, né? Você acabou dando muita nutrição para ele, muita proteína, e acabou saindo tudo no cocô dele. E aí ele falou, opa, tem mais um petisco aqui, que é o meu cocô. E aí ele pode pegar e comer, pode ser uma das causas você oferecer petisco demais para o seu cão. Não tem problema você oferecer o petisco, desde que você consiga fazer esse balanceamento. Quando você vai oferecer petisco, você diminui um pouco a alimentação, mas o petisco ele nunca pode ser substituto da alimentação. O petisco é como o próprio nome diz, é um petisco. É uma coisinha para comer, uma guloseima, né? Vamos colocar aqui no nosso nome, aqui no que a gente está acostumado a falar. É uma guloseima, o petisquinho. É legal para poder agradar o seu cão, uma coisa diferente do que ele vai comer, uma coisa que você participa com ele. E na maioria das vezes o petisco ele é mais agradável para o cão, que você fala, nossa, meu cão adora um petisco. Na hora que eu vou lá, pega o pacotinho ou onde você guarde o petisco que você vai dar para o seu cão, ele já fica todo alegre, ele já vem, ele já fica esperando e tal. Por quê? Não necessariamente porque o petisco é mais gostoso do que a ração dele ou até mais nutritivo do que a ração. É porque você participa. Você participa desse momento. É a hora que você vai dar uma atenção para o seu cão. Ninguém coloca um petisco no pote e põe no chão. Todo mundo vai, faz uma gracinha, faz um carinho, dá na boquinha na maioria das vezes, ou joga até para ele pegar. Então você participa desse momento. E para o seu cão é muito interessante isso. É por isso, inclusive, que os cães às vezes pedem comida na mesa. Porque você interage com ele. É a hora que você pega e dá. Você dá para ele da sua mão, ou você põe no chão, né, solta perto dele, joga, como você preferir. Mas o fato de você interagir com o seu cão para oferecer um petisco é o que dá mais valor a esse petisco. É por isso que você acha que é mais gostoso, ou é mais legal, ou ele gosta mais do petisco. Ele gosta mais do momento. O momento que você faz com ele de interação faz com que o petisco seja mais valorizado por ele. E aparentemente pode ser que ele goste mais porque ele tem essa interação com você, diferente do que acontece com a alimentação. Que você vai lá, coloca no pote, põe no chão, fala, ó, coma aí, fica à vontade. E você não interage com ele, não participa desse momento. Ele fica ali, come o quanto ele quiser, quando ele quiser, e acabou a brincadeira. É por isso que na maioria das vezes o petisco é mais atrativo e a gente pode cair nesse risco de dar muito petisco porque o cão gosta, quando ele não come a comida. Porque a comida não tem essa relação com você, não tem esse momento com você, e aí ele não come tanto a comida e você fica com dó, e fala, nossa, ele vai ficar com fome, então vamos pegar aquele petisco que ele gosta. Por quê? Porque eu vou participar, eu vou lá, é por isso que ele gosta. Então, cuidado para não cair nesse risco de substituir a alimentação por um monte de petisco aí durante o dia. Falando de petisco... Não, eu tô falando muito, né? Peraí. Deixa eu ir devagar aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Quem quiser fazer perguntas, eu nem falei hoje, fui mal educado, né?
deixa aqui, tem o símbolozinho da interrogação, vai lá e deixa uma pergunta que ela fica aparecendo para mim, senão ela pode se perder aqui no meio dos comentários e aí eu não vou ver o comentário, desculpa. Se isso acontecer, desculpe. Então, se quiser a pergunta para eu responder, coloca na interrogação que ela fica pendente e eu vou ter aqui o horário para poder responder as perguntinhas de vocês. Eu ia falar do petisco, vamos voltar aqui no petisco. Como que você oferece esse petisco para o seu cão? Não simplesmente o fato de você pegar e dar para ele. É importante você entender que o petisco, por essas qualidades e características dele nutricionais muito diferentes da alimentação, o ideal é que você corte esse petisco ou rasgue ele, depende do que o tipo de petisco que você dá, você dê pequenos pedacinhos, bem pequenininhos mesmo. E isso vale também para frutas, alguma coisa que ele coma fora da ração dele, diferente da ração, você cortar em tamanhinhos bem pequenininhos, para ele poder participar mais vezes. Você não dá tanto assim, porque se você deixar para dar o pedação grande, você vai dar um, aí ele vai lá, bum, engoliu, aí você fala, nossa, já acabou, pum, dá outro, pá, dá outro. E para aumentar essa interação e você participar mais disso e o seu cão ser mais recompensado, dá uma de japonesinho ali, cortando o sushizinho, corta todo esse petisco, tudo isso que você for dar a mais pro seu cão em pequenos pedacinhos, para que você possa dar mais vezes, interagir mais vezes com o seu cão e não super nutra ele, dando uma coisa que é totalmente fora da ração dele e dos nutrientes que ele precisa. Belezinha. Se você for pensar que como você vai saber se o seu cão está comendo demais, né? Você precisa sempre balancear e fazer uma soma de tudo aqui, eu estou anotando aqui, né? De tudo aquilo que o seu cão se alimenta no dia. É isso que você precisa ver. Se você for se basear pela embalagem da ração, se for uma ração seca, que tem a quantidade ali, as gramas que você tem que dar no dia, de acordo com a idade do seu cão, de acordo com o tamanho, de acordo com o peso do seu cão, você precisa fazer a soma de tudo aquilo que você oferece no dia para ele, não somente a ração. E pensando nisso, que os petiscos eles têm propriedades diferentes, inclusive as frutas, cada fruta tem uma propriedade, tem frutas até que é ideal que você não dê para o seu cão, doces, né? É legal que você veja essa lista do que não pode dar para o cão, do que não é interessante, que pode fazer mal para ele, mas você sempre fazer a soma de tudo aquilo que você dá no dia para ele, para que você se adeque àquela quantidade que seria o ideal para ele comer. É como se faz com a nutrição nossa, né, dos humanos, quando você vai num nutricionista, ele faz exatamente isso. Quanto de caloria você tem que ingerir no dia e o que você consegue enfiar aí no meio para poder fazer o combo total das calorias que você vai ingerir. É a mesma coisa com o seu cão. Se você estiver dando muito petisco, você vai acabar dando menos ração ou menos comida e ele vai querer menos comida, porque ele já vai estar muito cheio e talvez até a nutrição dele seja muito desbalanceada, porque os petiscos eles são realmente diferentes. E as frutas também, eu estou falando de petisco, mas as frutas também têm propriedades nutricionais bem diferentes aí. Ficar sempre atento a isso. Beleza. Deixa eu pegar mais uma perguntinha que a gente fez aqui, ó. Acho que eu vou responder uma pergunta. Não, eu vou entrar nesse assunto aqui e aí eu venho que tem uma perguntinha aqui e já tem uma pergunta que o pessoal deixou lá no Stories que eu vou responder por aqui. Então vamos lá. A outra que eu coloquei foi: qual a consequência que você acha que tem de uma alimentação sem horários para o seu cão? Sem horário para ele comer. Qualquer hora, você não tem uma regrinha para dar para ele de manhã à tarde, a hora que você lembra, a hora que ele pede para você, você vai dar ou você deixa lá disponível. O que teria de problema como consequência de deixar sem horário a alimentação do seu cão, sem regrinhas? E eu coloquei 4 situações. Desenvolver uma posse no seu cão, né, de ele querer ficar com aquilo e não deixar você pegar. Obesidade, ansiedade no seu cão e problemas digestivos. A maior parte das pessoas colocou obesidade, mas foi bem perto de ansiedade. Então, obesidade e ansiedade ficou ali como uma das consequências de você não ter horário para alimentar o seu cão. E, por incrível que pareça, a posse também pode ser acho que uma pessoa que escolheu posse também pode ser derivada do seu cão não ter horário para comer. Porque se ele não tem horário e ele só vai comer quando ele tem fome, ou seja, a vontade dele, quando você oferece aquela ração, ele pode sim desenvolver uma posse e não deixar você tirar aquilo dali ou tocar naquilo, porque ele está com fome, ele está querendo aquilo naquele momento.
Então pode sim, se não tem horário, se não tem regrinha, se ele não come, você tira quando termina, tal, e dá só em outro horário, pode desenvolver uma posse no seu cão sim. Mas a tendência é pequena de se desenvolver uma posse simplesmente por isso. É muito mais provável que o seu cão esteja mais interessado em comer logo aquilo porque ele está com fome, do que se você vai pegar aquilo ou tirar aquilo dele. Porém, fiquem atentos a isso também. A obesidade. Colocar aqui, foi a maior parte da galera colocou obesidade, você não ter horários para o seu cão. E na verdade não tem muita relação o seu cão ficar obeso porque não tem horários para comer. Na verdade tem a mais a ver com a quantidade que você está dando, que é o que eu falei agora há pouquinho. De repente você está dando toda hora que ele quer, aí você põe, nossa, ele está querendo comer, aí põe mais, aí ele termina, fica mexendo no pote, vou pôr mais. Então não necessariamente com relação a não ter horários, e sim com a quantidade que você vai estar oferecendo para ele. Se você não ficar atento ao peso que ele tá, você vai acabar super nutrindo ele com outras coisas durante o dia, petiscos, frutas, e pode gerar uma obesidade. Mas não ter horários dificilmente vai causar uma obesidade no seu cão, mesmo que você deixe a ração exposta, que não é o que é para ser feito. Para quem chegou agora, nunca deixe exposta, ou seja, à vontade, a comida do seu cão. As chances dele ficar obeso por causa disso são menores. Por quê? Porque se a ração fica exposta, ela não tem muito valor para ele. Ele vai comer só quando ele tiver fome. Só que, em contrapartida, se você não acompanha quanto ele comeu e quando, provavelmente toda hora que você passar e ver que tem pouco, você vai encher. E aí ele vai lá, vai dar uma comida, aí ele vai de novo. Então você vai acabar enchendo e fazendo esse movimento, essa situação de encher o pote do seu cão mais vezes, e toda vez ele pode ser que ele vá lá e coma. Então isso pode sim acontecer para deixar ele obeso, mas não com relação a não ter horários. Agora, ansiedade. Ansiedade é o mais provável de acontecer se você não tem horários para alimentar o seu cão. Por quê? Porque ele pode ficar com fome. E se ele ficar com fome, a primeira sensação que ele tiver de um alimento que está vindo, ele vai já começar a ficar agitado, né? Começa até a vocalizar, começa a latir, rodar em volta de você, fica meio desesperado. Isso pode ser a realidade de muitas pessoas, você já deve ter visto até. E para não cair nessa ansiedade do seu cão querer comer a hora que você pega, ou pegar um petisco, ele tá com fome e tal, tem que ter horário. Tem que ter horário, ele tem que comer nesses horários para desenvolver o apetite dele, que é super saudável para o cão, né, para a espécie dele, ele ter apetite para comer e querer comer, falando aquele mindfulness que a gente pensou lá, que na hora da comida ele tem que estar ali, ó, focado na comida dele. Então a ansiedade é uma que vai acontecer se você não tiver horário. E aí qualquer hora que você for lá, que você não tem horário, você vai pegar a ração, seu cão já vai querer. Já vai ficar ali, ó, roda para cá, roda para lá. Então, se estiver acontecendo isso, a rotina de alimentação do seu cão precisa ser melhorada com relação a horários. E o outro que eu pus aqui foi problemas digestivos, que eu coloquei como uma consequência de você não ter horários para o seu cão comer. E pode acontecer sim. Ainda mais se você deixa exposta, porque aí o seu cão vai lá e come de picadinho, né? Ele come um pouquinho aqui, aí tá sem nada para fazer, tá entediado, passa ali, vou mastigar uma coisinha aqui. E aí vai digerir em momentos diferentes, quantidades diferentes, pode gerar um problema de digestão para o seu cão sim, se ele não tiver horário para comer e se a comida ficar exposta, não só pelo fato de não ter horário, mas deixando a comida exposta lá, vai desenvolver um problema digestivo para o cãozinho sim. Acho que tá ok, se deu para entender aí até agora, ou se tem alguma dúvida com relação ao que já foi falado, diga já! Eu vou responder umas perguntinhas aqui, ó. Deixa eu entrar aqui nas perguntas. Boa noite, acho que é Pati, Bruno, é o pessoal que tá aparecendo aqui, ó. Natália. Deixa eu vir aqui nas perguntas. Eita. Tem alguém que perguntou, não vou ficar lendo as perguntas, vou uma por uma aqui, ó. Vou no primeiro. Acho que tá na ordem, sei lá, tá escrito aqui, ó. Mas ele come só quando quer. Durante o dia todo. Peraí, não sei se essa é a pergunta. Não, acho que é mais um comentário, né? Esse daqui. Ele come só quando quer durante o dia todo. Se você deixar exposta mesmo, ele vai comer só quando ele quer. Isso não quer dizer que é o dia todo, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se tem uma continuação aqui. Eu não sei nem quem perguntou essa. Não, tem uma... Aqui, ó. Acho que é uma continuação. Tá, boa. Tá aqui, ó, coloco a ração de manhã e início da noite para tentar controlar o intestino do cãozinho, mas ele come quando ele quer
durante todo o dia. Acho que foi isso que estava escrito. Mas aqui essa foi uma perguntinha que estava no Stories lá. Então eu vou responder agora, não sei se a pessoa tá aí. Mas coloco a ração de manhã e início da noite. Mas a gente cai naquela questão, será que você está esperando o seu cão comer? Ele está comendo nessa hora? As chances são de que não. Se você colocou que ele come o dia inteiro quando ele quer, é porque essa ração está ficando lá. Então você não está conseguindo transformar o horário de alimentação para o seu cão como um evento, né? Aquela hora que você também vai comer ou que você vai dar uma atenção para ele enquanto ele come. Você simplesmente colocar ali e ir embora, ou não olhar o que ele está fazendo, pode ser que desestimule ele a comer naquele horário, e aí você acaba deixando para que ele coma, e aí ele só vai comer quando ele tiver fome, ou como você colocou, comer o dia todo. Então você não tem esse controle. E o pior que está acontecendo aqui é você deixar a ração. Você colocar e deixar. Isso é o que não pode acontecer de forma alguma, você deixar a ração exposta o tempo inteiro. Acho que era isso dessa daqui. Deixa eu ver mais uma aqui. Parece que eu estou escolhendo, né? Mas não é, que eu estou na sequência, eu queria ver o que eu respondi. Essa também é uma pergunta lá do Stories. Devo variar a marca da ração para o cãozinho não enjoar? Isso vai muito do que você espera como nutrição para o seu cão. Né? Como eu disse, o petisco, falando do petisco, ele é mais interessante para o seu cão porque você acaba participando desse momento. A partir do momento que você também participar do evento da alimentação dele durante de manhã, à noite, à tarde, ele vai começar a valorizar mais essa ração e querer comer mais essa ração. Primeiro que ela tem todos os nutrientes que o seu cão precisa no dia, de acordo com a idade dele, com o tamanho, com o porte, com o peso. Então ele vai gostar sim de comer essa comida, porque ela é desenvolvida para isso, né? Falando de uma ração seca, não sei se é isso, né? Variar a marca da ração. Então estamos falando aqui de uma ração seca, aquele famoso grãozinho. O seu cão vai gostar de comer desde que não seja uma coisa que está ali como uma decoração para ele, que ele vai de vez em quando lá e belisca. Então precisa desenvolver nisso e não há necessidade de trocar. A troca da ração ela é indicada quando o seu cão muda de idade, né? Quando vai de jovem, criança, adulto até o idosinho, ou quando ele está apresentando algum descontrole intestinal, algum desarranjo intestinal, por causa da ração. Se for por causa da ração, aí é até indicado trocar sim. Agora, se for só por luxo, quero trocar aqui para ele ter um gostinho diferente, também pode fazer, mas não tem nada relacionado com uma boa alimentação ou com ele comer a ração. Comer a ração e querer é você ter uma rotina, criar um evento para esse momento da alimentação dele. Beleza, acho que agora não vou responder nenhuma não. Vou passar aqui para a próxima. Se tiverem as pessoas de quem eu respondi as perguntas aí, fala se tá tudo ok, beleza? Se falar que não, a gente tenta explicar um pouquinho melhor. Eu fiz mais uma enquetezinha no Stories lá, que era qual o tipo de alimentação que você pretende dar para o seu cão, ou se você já tem um cãozinho, qual é a que você dá atualmente. E eu coloquei a alimentação natural, a ração seca, que era a que a gente estava falando agora da pergunta, a ração úmida e a alimentação mista. Deixa eu explicar primeiro, né, o que é cada uma aqui. Aqui não vou nem levar muito em consideração o que cada um escolheu, porque aqui, como a gente disse, vai de cada cão, de cada rotina, de cada tipo de atividade que o seu cão faz, a idade dele, tem várias variantes aí para você escolher qual tipo de alimentação. A alimentação natural, como o próprio nome já diz, é aquela que a gente faz, né? São com os ingredientes que você pega, você prepara. Quando eu digo você, uma pessoa, né, que faz isso, porque existem lugares que já vendem até marmitinhas para cão, né, para a semana inteira, até para o mês inteiro, você congela, aí você tira, é como se fosse alimentação nossa mesmo. Vai vir cereais, vão vir proteínas, tudo bonitinho como a gente come, arroz, às vezes vem frango, legumes, tudo isso tem dentro da alimentação natural. A ração seca é a ração tradicional, industrializada que a gente conhece aí, que é aquele grãozinho em vários formatos, em várias cores, às vezes vários diferentes na mesma, que é a feita pela indústria. Essa é a ração seca. A ração úmida é toda aquela que tem um molho, né, um creme junto. Ela é industrializada, geralmente ela vem ou num pacotinho meio molinho, ou dentro de uma latinha, como se fosse um leite condensado, né? Que você abre, ela tem uns pedaços ali, às vezes de carne, às vezes de frango,
depende do tipo de alimentação, mas ela vem toda meio molhada, ela é meio úmida, aquele creme e tal. Eu fiz, mas não é essa a ideia. Então essa é a ração úmida. E a outra, que é a alimentação mista, é você ter um pouquinho de cada, ou na mesma refeição, ou durante o dia. De manhã você dá uma ração mais seca, depois você põe uma alimentação natural, ou você põe junto uma natural com a seca. Essa é a mista. Você misturar todas elas é o que caracteriza a alimentação mista do seu cãozinho. Eu vou aproveitar e vou falar aqui um pouquinho da alimentação natural. Deixa eu tirar essa pergunta aqui que ficou no ar aqui. Ah, sumiu a pergunta. Depois eu volto aqui pra gente falar mais sobre alguma perguntinha. Deixa eu falar sobre a alimentação natural aqui. Que é o quê? Eu acho que até tinha uma pergunta que eu vi no Stories, que era pra falar sobre a alimentação natural. Ó, ela tá aqui, ó. Pô, e eu já ia falar mesmo. Aproveitei a deixa, né? Por quê? A alimentação natural é dito por aí, se vocês forem pesquisar, né, olhar direitinho, fazer pesquisas no Google, falar com veterinários, vocês vão entender que a alimentação natural ela é mais indicada. Na maioria das vezes dizem que é mais saudável, né, que vai fazer melhor, fazer bem para o seu cão comer uma alimentação natural, porque vai ser variada, né, de proteínas, vai ser tudo equilibradinho, bonitinho. É verdade, lógico, não estou desmentindo, é verdade isso, mas não é todo mundo que vai ter disponibilidade para fazer, para preparar. Tem as empresas que você já pede e elas entregam para você. Só que o que eu quero deixar aqui mais claro pra gente com relação à alimentação natural, lembra que tudo isso é uma escolha, tá? Tanto que eu não falei o que é certo ou o que é errado. É uma escolha de acordo com a sua rotina, o que você quer oferecer pro seu cão e o que ele vai se dar melhor, o que vai nutrir ele melhor, manter ele com apetite, manter ele ativo, disposto. Tudo isso você tem que levar em consideração ao tipo de alimentação que você vai dar pro seu cão. Só que existe essa questão de que a alimentação natural, ela é melhor, ela é mais saudável. E o que acontece na verdade? Eu vou voltar lá no início da live, quem não viu depois, se der, veja, que é com relação ao mindfulness, que é você estar ali, né, focado 100% na alimentação. A partir do momento que você escolhe para o seu cão uma alimentação natural, você acaba estando mais envolvido no momento de alimentação do seu cão. Porque você precisa separar os ingredientes, você precisa equilibrar isso. Mesmo que você compre, você está pensando na semana do seu cão, no dia a dia dele ali, o que ele vai comer, o que é indicado na maioria das vezes por um nutrólogo, né, uma nutróloga que indica quais os alimentos que vão ser feitos, quando vão ser feitos, que quantidade vão ser feitos. Então você está mais envolvido na alimentação do seu cão. E a partir desse momento que você está mais envolvida, você não larga. Você não vai pegar como se fizesse com uma ração seca ou uma ração úmida, de colocar ela no pote e fala, come aí. Você vai participar disso. Se o seu cão não comer tudo aquilo, você vai tirar imediatamente, porque você imagina, e lógico que tá certo, que vai estragar rápido aquela comida, da mesma forma que já começa a estragar a ração seca, porém, na ração seca você não tem essa visão. Então a tendência é que quando você oferece ração seca, você acaba abrindo mão. Você põe lá e fala, ele come aí quando ele quer, não vai estragar, vai demorar para estragar, tá tudo bonitinho. Então a alimentação natural ela passa a ser mais saudável porque, consequentemente, você vai começar a dar mais atenção para esse momento também. Você vai começar a preparar, olhar, saber quanto está comendo, a quantidade. Tudo isso você vai estar mais atento. Isso faz com que o seu cão queira comer aquilo também e absorva melhor aquilo. Porque você não vai deixar simplesmente largado ali para ele. É bom a alimentação natural, porém, as rações também elas são todas trabalhadas, né, desenvolvidas cientificamente para atender cada idade, cada fase do cão, com as proteínas, vitaminas que o seu cão precisa. Só que ela precisa de uma atenção, a ração seca. Você precisa ter esse momento com o seu cão para que ele tenha apetite e goste de comer aquilo. Senão, é lógico que a alimentação natural vai ser sempre melhor, porque você vai estar presente e participativo nesse momento. Deu para entender um pouquinho sobre a alimentação natural e que a escolha é sempre sua e do seu cão, aquilo que vai adaptar melhor vocês. Mas não necessariamente que ela vai suprir, não ia falar suprir, as necessidades fisiológicas. Eu esqueci, as proteínas, nutrientes. Não vai nutrir, eu ia falar suprir, mas é nutrir. Não que a alimentação natural vá suprir mais do que uma ração seca. Tudo é uma relação com a forma como você encara aquilo e que você observa a alimentação do seu cãozinho. Boa, eu vou colocar
Eu vou responder mais uma perguntinha aqui, já que eu entrei nessa daqui da alimentação natural. O pessoal que chegou atrasadinho, eu vi uma mensagem que eu cheguei atrasada, mas cheguei. Eba! Que bom que vocês estão aí. Aqui, ó, mais uma perguntinha então, só pra gente não perder o ritmo e não ficar sem atender ninguém. O que dar pro cãozinho além de ração? Acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas eu vou colocar para que as pessoas entendam também. O ideal, se você escolher dar como alimentação principal ou para sempre ou toda como a ração seca, que acho que é disso que a gente está falando aqui, o que dá para o cãozinho além de ração, você não precisa dar mais nada. Você não precisa oferecer nada além disso. É tudo uma questão de, se você quiser incrementar e balancear, lembra sempre disso, se você escolher uma ração seca, ela já tem os nutrientes e as quantidades certas. Se você começar a colocar mais coisas, você pode gerar alguns problemas, todos aqueles que a gente já falou no seu cão. Obesidade, problema de digestão, a nutrição não está tão boa, ele acabar fazendo uma coprofagia porque tudo que ele ia absorver de nutriente não foi absorvido porque ele comeu demais. Pensem sempre dessa forma, não há necessidade de dar nada, porém, se você quiser dar, também não tem idade. A partir do momento que o cãozinho chega para você, se for um filhote, o ideal é a partir dos 2 meses de idade, você já pode começar a colocar um petisquinho, vamos colocar, mas como uma frutinha, um leguminho diferente, uma verdurinha diferente. Cenoura é verdura? Não, acho que não, né? Cenoura é legume. Tudo bem, você variar essas coisinhas, mas não tem idade. É importante você balancear isso, sempre acompanhar com um veterinário ou nutrólogo para saber se aquilo faz bem para o seu cão, qual é a quantidade que você vai dar para o seu cão. E lembrar que qualquer coisa diferente da alimentação tradicional do seu cão, você deve dar em pequenos pedaços. Não adianta a gente se basear na quantidade que a gente comeria. Por exemplo, vou pegar uma maçã. Aí eu vou falar, vou comer uma maçã inteira, porque é só uma maçã. Talvez para o seu cão que já se alimentou e é menor e tem uma digestão diferenciada e uma absorção de nutrientes diferentes, uma maçã inteira pode ser muita coisa. Então dá ali só um pedacinho, um décimo da maçã e ainda cortadinho todo para que você possa dar várias vezes e fazer uma interação, uma brincadeira com ele, ensinar alguma coisa, dando essa petisquinho, né? Eu vou chamar de petisco. Tudo aquilo que não é alimentação tradicional, eu vou chamar de petisco, tá? Mas pode dar sim, não há necessidade, mas se quiser fazer um agrado diferente e ter um motivo para isso, ter um objetivo, não simplesmente que eu vou colocar aqui, vou dar esse agrado. Tem que ter um objetivo, ensinar alguma coisa. Isso é sempre bem legal com o seu cão. Deixa eu fechar aqui, ó. Beleza. Eu vou aproveitar que eu falei do petisquinho e do que dará mais pro cão e falar que a ração, o grãozinho da ração, ele pode ser usado como petisco. Se você pensar em toda essa história que eu te falei da valorização do alimento, que o cão acaba gostando mais do petisco porque você interage com ele, você oferece, você dá, você joga, faz uma brincadeira, ensina um comando. Você usar a ração seca, o grãozinho, ou até a ração que ele come natural, alguma coisa ali, uma cenoura tal, você utilizar isso como petisco para o seu cão é maravilhoso, porque não vai desequilibrar a dieta dele, a nutrição dele vai continuar ali toda balanceadinha, mas você vai participar desse momento com ele. Então você usar a ração dele mesmo, a alimentação dele para poder fazer uma atividade com o seu cão é uma das melhores formas, porque vai gerar essa vontade dele comer, ele vai gostar disso e vai estar super nutrido ainda. E ainda vai interagir com você. Olha que legal. Olha que legal, é ótimo, né? Beleza, deixa eu vir... peraí. Apareceu uma pergunta aqui nos comentários, ainda bem que eu vi. Mas se não, põe aqui nos comentários, nas perguntas, que aí eu não perco. Que pode dar ração molhada. Ração molhada deve ser a ração úmida. Aí perdi, ó, sumiu, peraí. Pode dar ração molhada para cão idoso? Sem problema nenhum. Não há problema nenhum, inclusive, de você oferecer qualquer tipo de alimentação para um cão idoso. Desde que ele não tenha nenhum problema, né? O veterinário esteja de acordo, nutrólogo até, nutróloga, para veterinária, para poder oferecer e falar, o ideal é que esse cão não coma menos sódio, ou coma menos... tô entrando num detalhe aqui que não é a minha especialidade, tá, pessoal? De falar exatamente qual a alimentação, mas não tem problema nenhum você oferecer um alimento úmido para o seu cão idoso, ou um seco, se ele tiver em condições ainda de comer, né? Tiver com a dentição boa, tudo direitinho, não tem problema nenhum, porque a nutrição dele é o que vai fazer o diferencial. Se essa ração molhada
ela tiver os nutrientes que ele precisa, nada mais, nada menos ou nada que ele não possa, não tem problema nenhum oferecer isso, desde que ele goste e queira comer isso também, né? Beleza. Vamos passando aqui, vamos passando. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Tique. Ah, não, tem mais duas, meu Deus do céu, que maravilha. Mas eu vou colocar aqui, ó. Eu devia ter olhado antes essa pergunta, né? Porque essa aqui tem muito a ver com a anterior também, de quando dar alguma outra coisa pro cão, além da ração e tal. Aí vem a pergunta de quando ou com que frequência é ok dar petisco pro cão. Dentro de todos esses critérios que a gente falou até agora. Desde que não fuja da dieta dele, né, da quantidade de nutrientes que ele precisa ter no dia, né, das calorias ou o que for que o seu cão for indicado para ele aí, você pode dar petisco à vontade, sem problema nenhum. Desde que não atenda, não fuja nenhum desses critérios aí, não vai fazer mal para o seu cão e tirar um pouco, desregular um pouco o trato digestório dele. Então pode sim dar o petisco sem problema nenhum. O que eu vou só acrescentar aqui é que não é legal, e aí tô falando uma questão de relacionamento, você dar um petisco simplesmente por dar. Eu falei isso anteriormente, mas eu vou focar aqui agora nessa pergunta. Você simplesmente dá um petisco porque você chegou em casa, ou porque você vai sair de casa, ou porque seu cão fez uma coisinha que você gostaria que ele fizesse. É legal ter um objetivo sempre do petisco. O seu cão batalhar por aquilo, ser um desafio para ele. Na maioria das vezes, o ideal é que você ensine um comportamento novo para ele, ou exija coisas novas dele, como, por exemplo, ficar parado. Você você querer que ele fique parado esperando, e aí você sai de perto, aí você volta, você faz um treino com ele, e aí ele ganha esse petisco, ou essa coisa diferente, ou a própria ração, se ele acostumar com isso. Lembra que a gente está juntando tudo, ó. A interação com você, aprendendo um comportamento novo e ainda se alimentando. É um combo maravilhoso esse daí. Então pode dar petisco à vontade, desde que não fuja de nada dessas regras e não atrapalhe, não desbalanceie a alimentação dele. Se tiver ok, tá difícil apertar o X. Ui, quase eu fiz. Beleza. Deixa eu ver, tem um comentário aqui que acabei passando. Eu vou ler o comentário, mas é porque tá aqui na tela. Minha mãe foi segurar uma manga pro cachorro, a mão dela pegou e engoliu. Desculpa eu dar risada, viu, Demetrius? Mas engolir a manga com caroço e tudo, não sei nem que tamanho é esse cachorro. Mas acontece, tá, pessoas? Às vezes até osso, né? O cão pega um frango, alguma coisa que tem osso, acho que é frango na maioria das vezes. E aí, se você não tem um relacionamento legal e ele entende como funciona o seu relacionamento com ele, você vai querer tomar aquilo dele de uma forma mais agressiva, ele pode engolir esse osso. E o osso eu acho que é mais perigoso ainda do que o caroço da manga. Né? O caroço da manga ele não tem pontas, né? Talvez ele não vá furar, talvez ele fique entalado, não sei, não foi o caso aí, graças a Deus. Mas o osso ele pode quebrar, ele pode perfurar dentro do cão, então dar coisa que tem osso para cão não é uma boa opção nunca, tá? Deu açaí. O Demetrius está botando nos comentários aqui que botou só as coisas erradas, né? Manga, que é super gordurosa, açaí, meu Deus do céu. Foi parar no veterinário, tadinho. Bom, tomar um pouco mais de cuidado com as alimentações que a gente dá para o nosso cão, e se você regular direitinho esses horários, o seu cão vai acabar nem querendo comer essas outras coisas, porque você já vai ter uma rotina com outros alimentos, outras rações, outros petiscos com ele. Beleza, deixa eu ver uma última pergunta antes que a gente perca o tempo aqui. Por que minha cachorra come o cocô do gato? Boa, eu falei mais no comecinho lá com relação até a coprofagia, né, do seu cão se alimentar demais e aí maior parte dos nutrientes que ele absorve não serem digeridos e ele fazer o cocô e o cocô parecer uma coisa muito saborosa e ser ainda saboroso e proteico, né, nutritivo, porque a maior parte dos nutrientes, das vitaminas ainda estão ali e o cão percebe isso. Com relação aos gatos, o que acontece é que a ração do gato ela é mais nutritiva pela própria espécie dele, ela tem mais proteínas, ela tem mais nutrientes, mais vitaminas, e aí o gato quando ele faz o cocô, e se ele não tem uma digestão muito boa, se ele não se alimenta muito bem também, vai sair um mini petisquinho ali. Pro seu cachorro vai ser uma maravilha. Ele vai pegar e falar, nossa, que beleza esse petisco diferente aqui, um cheirinho gostoso, maravilhoso, e vai mandar para dentro. Então pode ser tanto uma má alimentação do seu cão, que não está nutrido o suficiente, não está comendo a quantidade ideal para ele, como pode ser da sua gata, é gato ou gata? Gato. Do seu gato,
que está comendo também desreguladamente e está saindo a maior parte no cocôzinho dele. Então ficar atento aos dois aí, fazer uma balanceada, controlar horário, quantidade, isso que vai dar para cada um. Sempre de acordo com veterinária, nutróloga, para não correr o risco de supernutrir o seu cão ou desnutri-lo, né? Subnutri-lo. Acho que é isso, né? É muito boa essa pergunta. Mas acontece bastante por causa disso. Porque os gatos, às vezes, a gente vai deixando meio de lado, comendo quando quer, o potinho fica cheio sempre. Então, também acontece com os gatos isso. Beleza, eu vou focar em uma outra questão aqui no final. Tem alguns comentários aqui, mas se quiserem que eu leia, põe nas perguntas, só para não perder, tá, pessoal? Eu vou falar o seguinte agora aqui, ó. Com relação, vocês vão ouvir muito, quem ainda não tem cão, se já não ouviu, vai ouvir, e quem já tem cão, provavelmente já ouviu. Momento de suspense, né? Fui beber água bem na hora de falar isso. Que é o quê? Não usar pote. Você eliminar o pote de ração da vida do seu cão. Você vai ouvir muitas linhas de cuidados com cães, inclusive de comportamento, de adestramento, de nutrição, de você não utilizar potinho para dar comida para o seu cão. Por causa de todas essas questões que a gente falou, de você interagir com o seu cão nesse momento, de você controlar a quantidade que ele come. Mas o mais importante dessa hashtag, vou colocar a hashtag, né? Hashtag o não usar pote. Porque você vai, na hora da alimentação do seu cão, você vai interagir com ele. Você não vai simplesmente dar a alimentação para ele, colocar num pote e deixar ele comer. Você vai brincar com ele, você vai ensinar comportamentos para ele, vai criar desafios. Inclusive existem muitos comedouros e muitos brinquedos onde você coloca a alimentação, a ração e aí o que for que o seu cão come, as frutas, os petiscos, dentro desses brinquedos, para que o seu cão fique ali, ó, passe um tempo se desafiando, tentando entender como ele tira aquela alimentação dali. Isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo do seu cão, vai fazer super bem para a saúde dele mental, porque ele vai estar tendo um desafio para poder se alimentar, não vai ser simplesmente a comida que está ali super fácil de decoração no pote. Isso cabe dentro de uma questão que eu já falei, tem até um vídeo no meu perfil aí, sobre enriquecimento ambiental, que é você justamente no momento da alimentação do seu cão, você criar desafios para que além de comer, ele se desenvolva como ser, né? Ele saiba como é que acontecem as coisas, ele tente entender uma coisa diferente, como faz para destravar ou trabalhar o dispositivo daquele comedouro, que às vezes tem portinhas, janelinhas, botõezinhos. Ele precisa entender como aquilo funciona, lutar pelo próprio alimento. E isso é ótimo para o cão. Lutar pelo alimento dele é uma das coisas que vai fazer com que ele seja muito feliz, com que ele tenha uma longevidade maior e que ele se alimente melhor. Porque cada coisinha que ele se alimentar, ele vai estar super trabalhando e super focado nisso. E aí a gente cai naquela questão do mindfulness. Ele vai estar 100% focado naquela alimentação que ele está comendo. Se você quiser usar pote, é legal que você tenha um monte de pote. E aí na hora da alimentação você põe 2 grãozinhos ou um pouquinho da alimentação dele, e aí exige um comportamento, põe esse potinho para ele comer, aí você vai para um outro canto enquanto ele está comendo, põe mais um pouquinho, aí chama ele, faz mais uma brincadeira, põe mais um potinho. Então a ideia não é não ter pote, é saber usar o pote. Essa é a maior questão. E lógico, interagir com o seu cão sempre é a melhor questão. Deixa eu ver se dá tempo de eu responder essa última perguntinha que entrou aqui, ó. Nossa, entrou um monte, não sei se vai dar. Deixa eu ver esse daqui, ó. Faz mal a cachorra comer a comida do gato e vice-versa. Não que faça mal, mas lembra, os nutrientes, as proteínas são diferentes em cada uma delas. Tanto que uma é para gato e outra é para cachorro. É legal que você não permita esse acesso e que seu cão coma a comida de cão e que seu gato coma a comida de gato. A tendência maior é que se o gato comeu de cachorro, que é pouco provável porque é muito menos palatável e interessante para o gato, é que ele fique menos nutrido comendo a do cão. E o cão pode ficar super nutrido comendo a do gato. Mas é importante ficar de olho, então faz mal sim. Vamos considerar como faz mal para que você evite que isso aconteça. E vamos ver mais uma. Lógico, eu só estou acelerando por causa do tempo. Desculpa se ficar alguma pergunta sem responder. Acho que essa aqui eu já respondi da Natália, que a mesma coisa vale quando o cachorro come o próprio cocô. Se é com relação aos nutrientes, né, que ele está comendo o próprio cocô porque a digestão dele está ruim, ele está se alimentando demais,
ou está se alimentando em horários variados e o trato digestivo dele não está conseguindo absorver aqueles nutrientes ou digerir aquele alimento, pode estar saindo no cocô e ele querer comer esse cocô porque está interessante. Mas não é a única causa de coprofagia, mas pode sim. Se acontecer, fica de olho na alimentação do seu cão. Se ele estiver comendo direitinho, vá procurar um comportamentalista, um veterinário, para poder entender se tem algum outro tipo de problema com o seu cão. Mas vale sim, tá, Natália? Se o cachorro estiver comendo o próprio cocô, vale também da mesma forma. E eu vou tentar responder essa última aqui, ó, do Demetrius. Demetrius tá bombando aqui na live. Você acha que aqueles bebedouros feitos para que o cão não molhe os pés é legal? Tenho a impressão que ele tem dificuldade em beber água lá. Eu falei em algum vídeo meu, não vou lembrar qual que é. Desculpa se eu não lembrar qual é, mas que eu falei do bebedouro, que é aquele bebedouro que o cão vai, às vezes de passar a língua. Ah, foi de higiene, lembrei, a de higiene do cão. O ruim desses bebedouros é que você não vai conseguir controlar exatamente se o seu cão está bebendo água e quando ele está bebendo água. Se ele está bebendo, você vai ver porque vai diminuindo a quantidade, né? Mas quanto ele está bebendo, talvez você não... Quando ele está bebendo, talvez você não saiba. Então é importante, sim, o potinho de água, para que você troque sempre esse potinho, para você saber quando seu cão está tomando de água, para que esteja sempre limpa. Quando ele vai passando a língua nesses bebedouros, ele vai colocando saliva ali, se você não higienizar direito, vai proliferar a bactéria, ele vai estar bebendo próprias bactérias que se formaram ali. Acho que era isso, né? Não molhe os pés, é legal. Só pelo fato de não molhar o pé, acho que não é tão detalhe, porque o próprio potinho vai impedir que ele molhe o pé, né? É legal, ó, foi legal essa pergunta do Demetrius, que eu vou levantar uma questão que eu não tinha falado, mas vou falar antes que acabe a live. Depende do tamanho do seu cão, de altura, é legal você elevar o pote da comida dele e o pote da água também, para que ele não precise ficar tão abaixado, né, que a traqueia ou o esôfago dele não fique numa posição que incomode ou atrapalhe essa deglutição. Então, se o seu cão é pequenininho, até vai você colocar ali embaixo, não tem problema, mas conforme são cão maiores, é legal você ter uma plataforminha mais elevada para que o seu cão se alimente e tome a aguinha dele também ali, se você colocar num potinho para ele. Beleza? Acho que por hoje é isso. Se alguém ficou com uma pergunta que não foi respondida, deixa eu tirar do Demetrius aqui para ele não finalizar aqui na tela. E aí, qualquer dúvida que tiverem com relação a isso, pensem, mandem pra gente se quiserem, procurem orientações, principalmente de veterinários, veterinárias, nutrólogos, nutrólogas, sobre alimentação, o que dar para o seu cão. Mas a ideia que eu deixo para vocês é como dar essa alimentação para o seu cão. Participe desse momento. Faça com que seja um evento, e se possível um evento familiar, onde o cão coma e as pessoas comam também ao mesmo tempo. Lembre que o cão só vai querer comer uma coisa diferente se você não fizer com que a alimentação dele seja interessante. E para que isso aconteça, você precisa participar de todos esses momentos. A cada refeição do seu cão, você estimular ele a alguma coisa nova, você desafiá-lo. Essa é a parte mais importante, vai enriquecer a vida do seu cão, vai suprir uma necessidade cognitiva do seu cão, vai fazer com que ele esteja mindfulness ali naquela comida, focado na alimentação, querendo comer. Isso vai fazer com que a digestão seja melhor, a absorção dos nutrientes seja melhor e a interação com você seja mais valorizada ainda. Então pense nisso, a alimentação do seu cão não é um momento só para ele, é um momento para a família toda e principalmente para você e ele desenvolver uma relação mais próxima cada vez mais. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida, mande aí. Dona Edneia falou que passa muito rápido, realmente dá até raiva, porque eu anoto umas coisas, às vezes acelero aqui para não deixar de falar, mas podem perguntar, mandem temas se vocês quiserem que eu faça nas lives, podem mandar, vou depois abrir uma caixinha de perguntas para vocês colocarem temas ou o que quer que fala, mas a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, aí na quarta-feira, às 8h30, horário de Barueri. Fiquem com Deus, uma ótima noite, obrigado pela participação de todos e cuidem bem dos seus cãezinhos e sejam os melhores amigos, as melhores amigas dos seus cães.